você quiser anotar por texto de base, isso daí, Atos 27, 44, a segunda parte do versículo está ótimo. Mas nós vamos ler o 27, o capítulo 27 inteiro. Tá, ó. Segunda parte do versículo, ó. Palavra para 2022 sobre a nossa vida, ó. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Vou ler de novo, hein? Daí nós vamos orar e nós vamos conversar. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Meu Deus querido, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nessa hora, para contribuir com o meu irmão e com a minha irmã, com essas famílias que estão aqui representadas em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo me dê graça e unção para ser simples, claro e objetivo em nome de Jesus. E você concorda dizendo amém. Graças a Deus. Olha, o texto lido diz assim: dessa forma todos chegaram a salvo em terra. E o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, ele vai narrar uma viagem, ele vai contar uma viagem, a viagem de Paulo até a Itália. Só que a viagem de Paulo até a Itália, ela não foi uma viagem tranquila. E dentro de toda, e nós vamos ler, né, dentro de todo o contexto da viagem, nós vamos ver que algumas coisas aconteceram lá, que acontecem no nosso dia a dia. Porque nós também estamos de viagem, nós estamos viajando rumo 2023. Rumo 2023, essa é a nossa viagem. Ah, eu quero falar de uma viagem espiritual, pastor. Tá bom, nós estamos viajando rumo à Nova Jerusalém. É uma viagem, nós estamos em viagem. Agora, quem aqui já viajou alguma vez e na viagem passou algum aperto? Deixa eu ver, faz assim, ó. Esses dias o Reginaldo foi para uma viagem, né, Reginaldo? Aí teve um acidente na viagem, né? Você estava junto com a pastora Cátia? Ano passado, né? Coisa chata, coisa triste. Você está viajando, quem já quebrou o carro numa viagem? Deixa eu ver. Eita lá, já. Quem já furou o pneu no meio da viagem, teve que parar para consertar o pneu no meio da viagem. E assim vai. Quem já chegou na hora de foi por um caminho, não sabia que tinha pedágio, e ali na hora de pagar não tinha dinheiro trocado. E teve que... Você também já passou por tudo, hein, José? Está igual eu. Quando eu fui para Jarinu, tem um pedágio caro. Eu fui pregar lá em Jarinu. Jarinu é o fim do mundo, irmão. Pensa no fim do mundo, é Jarinu. E eu fui pregar em Jarinu. Isso há 20 anos atrás. Eu tonto, né? Tonto. Eu fui sem dinheiro. Chega lá um pedágio caro, eu não tinha dinheiro. Falando, não tem dinheiro. Aí você passa, depois você na volta você vai fazer o pagamento. E eu fiz assim. Na volta, daí o pessoal fez a oferta, né? Acabou ofertando por eu ter ido lá. Acabei com o dinheiro da oferta, pagando pedágio. Pelo menos cheguei, estou aqui de volta. Mas como é difícil, né? A gente vai viajar e na hora da viagem tem algum desconforto. Agora, existem, por exemplo, isso aqui eu vivi, foi uma imprudência. Você sai sem um dinheiro no bolso. Hoje tem cartão, hoje tem aplicativo de banco. Mas lá atrás eu não tinha nada disso. Eu não tinha. Então, isso foi uma imprudência minha. Então, existem desconfortos que são causados por imprudência. E existem desconfortos que são causados assim, ó, fora do nosso controle. Nós não temos como fazer, de repente, então existe a imprudência, existe a eventualidade, a casualidade. Puxa, a vida aconteceu, não era para acontecer. Essa viagem é uma viagem marcada por uma série de situações.
E nós vamos ver que uma viagem, ela pode ser das mais tranquilas, como ela pode ser daquelas viagens das mais conturbadas. A ideia da conversa de hoje é essa. É nos ajudar a lembrar que nós estamos em viagem, e a nossa viagem, ela já lemos, já te avisei no final do capítulo, né, no começo da conversa, a nossa viagem, nós vamos chegar lá, vamos chegar. Mas o jeito que nós vamos chegar, aí somos cada um de nós que vamos decidir. Cada um de nós. Ah, pastor, minha mãe está no negócio, minha viagem vai ser tranquila. Oi. Pastor, meu pai é do reteté, minha viagem vai ser tranquila. Oi, redobra a atenção. Vamos ler então. Vamos ler, ó. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues ao centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, então faço a minha primeira parada no decorrer da leitura. Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, e aí anota se você quiser, na sua viagem no decorrer do ano de 2022, Deus colocará no seu caminho pessoas que terão para com você gestos de bondade. Vou dizer de novo para você agarrar essa palavra. Deus colocará pessoas no seu caminho que serão bondosas com você, que te ajudarão, que facilitarão a sua vida. Coisa boa é ter gente que ajuda. Então está aqui, olha, num gesto de bondade, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Olha aí, Júlio permitiu, num gesto de bondade, permitiu que fosse ao encontro dos amigos, e para que esses amigos suprissem as suas necessidades. Quer dizer, necessidades supridas, amigos à volta, pessoas que contribuem, que colaboram para o seu crescimento, para o seu avanço, pessoas bondosas que vão facilitando a sua vida. Isso aí já está sendo liberado do altar. Então, se está liberado do altar, é para você, é para a sua casa, é para a sua família, é para o seu casamento, é para a sua empresa, é para os seus negócios, é por o lugar que você estiver e diante de quem você estiver. Já anota, porque é sua palavra, não é minha. Deus apenas está me usando para te entregar a mensagem dele. Verso 4. Quando partimos de lá, passamos ao norte do Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Eu faço uma outra parada. Tem vento que ajuda, irmão, que é uma beleza, mas tem vento que é contrário. Então você já vai se preparando, porque nem tudo vai ser uma beleza, nem tudo vai ser uma facilidade, nem tudo vai ser uma tranquilidade. O que nós queremos é ter um ano tranquilo, um ano fácil, e nós já conversamos, muitos pastores já falaram a mesma conversa aqui, de um jeito diferente, mas a mesma informação. A dificuldade, ela vai nos aproximar e vai nos fortalecer no relacionamento com Deus. Então a dificuldade, ela não deve ser olhada e encarada como um inimigo. A dificuldade, ela deve ser olhada e encarada como uma ferramenta usada por Deus para fortalecer ainda mais o nosso relacionamento com Ele. Está aqui, olha, é conversa para o nosso ano de 2022, olha, os ventos eram contrários. Verso 5. Tendo atravessado o mar aberto, ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, verso 6, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Quer dizer, eles entraram num navio. Veja, preste atenção na conversa. Eles entraram num navio, navegaram alguns dias. Aí eles trocaram de navio, mas eles trocaram de navio em direção ao mesmo destino, ao mesmo rumo, a Itália.
Esse navio, essa troca de navio, serviu apenas e tão somente de ponte. Uma ponte feita, passando de uma embarcação para outra embarcação, seguindo a viagem. E nós temos que aprender a respeitar as pontes que Deus proporciona para nós no dia após dia. Às vezes a pessoa, ela quer evitar as pontes. Às vezes a pessoa, ela quer pular etapas, sabe? Não dá para pular etapa, irmão, não dá para queimar etapa. Jesus, ele nos ensina na palavra dele, dizendo assim: o que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Às vezes a pessoa não está sendo fiel no pouco, mas ela já está almejando muito, e aí é queimar etapa. Às vezes, olha, aí a aplicação ela se dá nas várias áreas da vida. É aquele rapaz, aquele jovem, aquele adolescente, até mesmo aquele junior que já quer namorar e já quer casar e quer adiantar a vida, quer fazer as coisas de uma maneira rápida, vai acabar, de repente, queimando etapa. É aquele rapaz que está dentro de uma empresa trabalhando, ele quer chegar, ele quer ter promoção na empresa, mas ele não quer respeitar o tempo ali de crescimento dentro da empresa, o aprendizado na empresa e a melhoria na condição de profissional que está contratado pela empresa. Então ele quer chegar lá, mas ele quer chegar do jeito que der para chegar. A Bíblia mostra que eles trocaram de um navio para outro navio para continuar a viagem que eles estavam realizando. Porque você sabe que existem aviões, vou pegar o exemplo do avião, existem aviões, por exemplo, que eles fazem voos mais curtos. Eles fazem voos, são esses conhecidos teco-teco, né? Aqueles aviãozinhos bimotor, aqueles aviãozinhos que já são... Aí se quer uma distância um pouco maior, tem alguns aviões um pouco maiores, até os jatinhos. Aí existem aqueles aviões que já são aviões usados no voo doméstico, que levam lá 180, 220 pessoas. E esses aviões, eles atravessam o Brasil todo. É legal, esses dias até mostrei para o pastor Carlos, e tinha mais pessoas à volta, mostrei um vídeo. Você vê o tamanho da turbina do avião que faz voo doméstico, é uma turbina desse tamanho, vai do chão até aqui, ó. É uma turbina assim. Aí tem aqueles aviões que fazem os voos intercontinentais, que atravessam os oceanos. A turbina deles vai daqui até no teto. É diferente, é diferente. Para cada tipo de viagem é um tipo de avião ou é um tipo de embarcação. Então nós temos que saber ao certo qual é a viagem que nós estamos seguindo na nossa vida, e a embarcação ela deve de estar sendo fortalecida mediante o lugar que nós queremos chegar. Eles trocam de embarcação, até usei o exemplo de manhã, falando nós estamos fazendo as pontes, procurando fazer as pontes de criança para junior, de junior para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, desenvolvendo um trabalho assim com a intenção de facilitar a transição na vida do pessoal dentro da igreja, né, na vida em Cristo e fora da igreja no dia a dia. Eles trocam de navio. Quem está entendendo, diga amém. Diga graças a Deus, mas eles não trocam de propósito. Havia um propósito, chegar até a Itália, e Deus ele sabia exatamente daquilo que eles precisavam. Talvez você chegou até esse lugar aqui dentro de alguma embarcação aí, e a sua embarcação ela te trouxe até aqui, mas Deus está me mandando dizer para você, para chegar até o lugar que você deseja chegar, precisa ser trocada a embarcação, uma embarcação mais robusta, mais fortalecida, porque a sua viagem ela será uma viagem que exige um pouco mais da parte de Deus em relação à sua proteção, à sua segurança. Quem está entendendo, diga amém, diga graças a Deus. É aquela pessoa que não se organiza dentro da vida profissional, ela tem uma empresa que comporta um orçamento mensal de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, mas ela quer pegar e contratar, quer fechar acordo com alguém, algum negócio, algum tipo de trabalho da ordem da casa dos 100 mil, 200 mil, 300 mil, não vai dar conta de atender a demanda, de atender a necessidade, vai quebrar. Acontece isso de vez em quando, Dani?
Acontece, Celcinho? A empresa quer mais do que dá conta? É normal. Então, tem hora que tem que trocar de embarcação para conseguir chegar no lugar certo, irmão. E nós temos que estar sensíveis a isso daí. Deus está dizendo para nós, se prepara, porque em 2022 existem situações que necessitarão de troca de embarcação. Mas a viagem será uma viagem certeira. Você vai chegar lá. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Olha, verso 4 diz assim, ó: navegamos vagarosamente. Quer dizer, tem hora que vai um pouco mais rápido, tem hora que vai um pouco mais devagar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cnido. Não sendo possível prosseguir a nossa rota, ou em nossa rota, devido aos ventos contrários, olha, não sendo possível prosseguir em nossa rota, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Quer dizer, o objetivo ele continuava sendo o mesmo, mas eles tiveram que mudar de rota. Deus falando com a gente. É palavra para 2022, Danilo. Vai ter hora que nós vamos ter que mudar de rota, Vanessa. Mas nós não vamos mudar de objetivo, nós não vamos mudar de foco. Irmão, aí fica aquela, né, aquela situação assim, ó. Eu estou aqui no papel de irmão mais velho, precisando conversar com você, conversar sério. Porque tem gente que fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu não mudo. Eu sou Gabriela. Irmão, minha irmã, não dá para ser Gabriela. Se você está em Jesus, esquece. Gabriela só no seu RG, no seu CPF e boa. Quem está em Jesus muda. E se quiser vencer, tem que mudar todo dia. Cada dia um pouco. É assim que funciona. Eu sempre fui assim. Preste atenção. Eles tiveram que mudar a rota. Existem situações que talvez a pessoa tentou em 2021 e não deu certo. Agora, para 2022, Deus está dizendo assim, ó, se prepara, porque existem rotas que vão ter que ser refeitas na sua história, na sua vida, na sua navegação, se você quiser chegar no ponto final, no objetivo estabelecido. Quem está entendendo, diga amém. É simples a conversa, né? É só não querer ficar inventando moda. Segue, ó. Costeamos a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo, olha que triste, perdemos muito tempo, agora a navegação se tornara perigosa, e eu reforço aquilo que eu falei agora há pouco no início da minha conversa com você, nós não temos tempo para perder, Jesus está voltando, se você ainda não é batizado nas águas, próximo batismo você não pode deixar passar, passe pelas águas do batismo, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador e Senhor, entrega a sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O que tiver fora do lugar, ajuste, irmão. Não perde tempo, porque a perda de tempo pode tornar a navegação, pode tornar a viagem perigosa. Quem está entendendo, diga amém. Continua a leitura. Olha, já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Agora eu quero que você redobre a sua atenção, irmão. Porque eu estou conversando com você como pastor. Como seu pastor. E eu quero que sua atenção ela seja totalmente voltada para esse altar. Nós estamos em campanha, 12 dias de bênção para 12 meses de bênção, 36 palavras, 21 pregadores, eu estarei pregando, 26 pregadores, eu prego 10 dias e são 26 pregadores, os demais. E às vezes é fácil alguém pregar e para pregar a pessoa vir e liberar uma palavra de ânimo, de motivação, aquela mensagem que é gostosa de ouvir. A pessoa prega, ela vai pregar a informação necessária de ser dita, mas ela prega de um jeito descontraído, que o pastor está pregando o ano inteiro a mesma coisa. A pessoa ela não está entendendo, ela não está querendo entender. Aí vem o pregador de fora, ele prega 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, aí, aleluia, esse é o pregador,
Porque uma coisa é você estar no dia a dia na casa. Outra coisa é você ver a pessoa uma vez ou outra. Então, fica mais fácil quando você vem, fala um oi, conversa com o povo, dá uma risada com o povo e vai embora. O povo nem sabe para onde você vai, para onde você está. Por mais que os pregadores que a gente traz, a gente seleciona. Agora eu estou aqui com você no dia a dia. O Paulo, na viagem que ele estava com aquele povo, naquele navio, o Paulo diz assim, senhores, vejo que a nossa viagem será... Olha só, Tico. Imagine você, a pessoa vir, Rian, e dizer assim, a nossa viagem será desastrosa. Será que é essa mensagem que a pessoa quer ouvir, Rosa? Quem que quer ouvir que a viagem vai ser desastrosa, irmão? A pessoa quer ouvir que a viagem vai ser uma bênção, vai ser glória, e aleluia. A pessoa quer ouvir que vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, vai ser... É isso que a gente quer ouvir. Qualquer um de nós queremos ouvir exatamente uma mensagem que nos coloque em pé, que nos motive, que nos encha de alegria, de motivação para avançar, porque vai ser... A Bíblia diz assim, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Eu lembro, falei com os irmãos de manhã, um dia eu fui para Camboriú, na convenção de pastores, e nós fomos de São Paulo para Camboriú, 45 minutos, na hora de pousar, pousa no aeroporto de Navegantes, só que Navegantes, não sei hoje, eu imagino que ainda seja assim, o aeroporto lá não é, como fala, meu Deus do céu, fugiu, por aparelhos, é manual. Então o pouso ele é manual, exige ali a habilidade do piloto, exige... só que lá fica entre montanhas, e cobre sempre, de manhã está sempre coberto de neblina, de cerração, é difícil de pousar, tem vezes lá. E aí o Danilão quer ir para o Beto Carreiro, né, Danilão? Você vai pousar lá em Navegantes. Agora, veja bem, o piloto, João, o João também vai para Beto Carreiro. O piloto, ele começou a dar volta, assim, ele começou a dar uns peão ali, né, em cima da praia, não saía dali. Aí nós olhávamos lá de cima da janelinha, e nós já passamos aqui. Já vi aquele lugar, ele ficou virando. Daqui a pouco ele fala assim, atenção, tripulação, senhores passageiros. Ele falou com essas palavras, mas a mensagem foi essa. O clima, a temperatura em Navegantes não está propícia para pouso. Estamos aguardando para ver se as condições climáticas melhoram para poder pousarmos. Continuaremos fazendo aqui dando esse rolê aqui, conhecendo o ar aqui. Daqui a pouco ele falou de novo, Denner. Senhores passageiros, informo que nós temos combustível para mais 15 minutos apenas de voo. Mas que miséria! Está acabando a gasolina do avião e ele está aqui, dando um rolê em cima da praia. Aí ele falou, se não liberar o pouso, nós vamos para Florianópolis, que é encostado. Aí não liberou o pouso, e nós fomos para Florianópolis e pousamos em Florianópolis. Quem queria ouvir essa mensagem que está acabando a gasolina? Meu Deus! Mas a necessidade nos fez ir até o aeroporto ao lado para pousar. E nós pousamos, irmão. Eu estou aqui, graças a Deus, para contar a história. Ó Paulo, na viagem com o pessoal, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. E ninguém gosta de ouvir uma mensagem como essa. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir, por mais que a pessoa fale, eu gosto que fale a verdade, nem que doa. As pessoas não querem ouvir o fato, elas não querem ouvir a realidade. Então, olha, verso 11, mas o centurião
em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do avião. Você lembra, né, que caiu um avião com o time inteiro do Chapecó e mais um monte de gente, não lembra? Do acidente aéreo? Caiu por quê? Porque o dono do avião colocou pouco combustível para ver se economizava. Por isso que caiu o avião. Olha o dono do navio aqui. Não dá orelha para o Paulo, não. Não dá. Irmão, eu vou falar, estou conversando com você, uma conversa muito séria. Muito séria. Porque no dia a dia aparecerão pessoas à sua volta que vão trazer para você um discurso agradável. Um discurso que vai ser aquele discurso que vai te encher de alegria, muitas vezes contrariando aquilo que tem sido liberado desse altar para a sua vida. O Paulo era um homem de Deus, o Paulo era usado por Deus, e o Paulo disse assim: a viagem será desastrosa. Mas o centurião, o dono do navio, o piloto, eles disseram: que nada, vai ficar dando orelha para o Paulo. E às vezes acontece isso, você vai ficar dando ouvido para pastor? Você vai ficar aí pensando nesse negócio de igreja, de Bíblia, de crente, sabe? Aí às vezes aparecem pessoas à nossa volta, em casa, com a família, com os amigos, na empresa, até mesmo às vezes até dentro da igreja. A pessoa vem fazendo um discurso ao nosso ouvido que acaba sendo um discurso agradável para nós ouvirmos, mas que não é o discurso que Deus tem para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, é sério. Você e sua família têm uma viagem agendada para 2022, e a mensagem é: vocês chegarão a salvos, aleluia, e graças a Deus. Agora, a viagem, ela pode ser de uma forma ou de outra, e nós vamos ver no decorrer da história. Ela podia ter sido diferente. Eles podiam não ter perdido tempo, eles podiam ter ouvido Paulo, eles podiam seguir dando ouvidos à voz do Espírito de Deus através do Paulo, mas eles escolhem ir por um outro caminho. E muita gente em 2021, ao invés de ouvir a voz que veio do altar, escolheu ouvir vozes que vieram de tanto quantos outros lugares puderam vir, e acabaram trazendo para si dificuldade. Continuemos a leitura. Cuidado, irmão. Verso de número 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Olha lá o pessoal com um discurso, com uma conversa de facilitar a vida. Não, olha ali, assim, assado, está mais tranquilo, é mais agradável, é mais bom, é mais fácil, é mais isso. É um discurso que enche o ouvido, que agrada o coração, mas dificulta a vida, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Continua a leitura. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Verso 13, ó. Começando a soprar suavemente o vento sul. Como que o vento começou a soprar? Suavemente. Continua a leitura. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. É isso. Bingo! Eureka! Acertei! É isso mesmo que eu estava querendo. Está tudo fácil, está indo do jeito que nós esperava. Vento suave. E o Paulo, esse Paulo só fala abobrinha, né? Falou que o negócio ia ser zica, mas não, ó, está tranquilo, estamos suave na nave. Vamos continuar lendo, você já vai ver que o negócio começou a apertar, ó. Por isso levantaram as âncoras, foram navegando ao longo da costa de Creta. Verso 14. Pouco tempo depois. Quanto tempo depois? Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Tem tradução que vai dizer Noroeste, ou Euroaquilão. Pouco tempo depois, você vê, é por isso que nós temos que tomar cuidado. É por isso que eu gosto de frisar, irmã, você não vem aqui distrair. Você não vem aqui para passar um tempo do seu domingo. Você vem aqui para ouvir Deus falar com você. Você vem aqui para orar e abençoar a sua casa, abençoar a sua família. O que você tem de mais valioso aqui não é o seu carro, por mais legal que ele seja. Não é a sua casa, por mais confortável que ela seja. O que você tem de mais valioso é a sua família.
E você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz com a sua casa, com a sua família, com a mensagem que você ouve, que pode colocar você e a sua família em enrascadas, em frias, em situações de difíceis resoluções. A minha casa, a minha família, a nossa família deve estar guardada em segurança. E o Salmo 91 dá essa sugestão para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se tem um lugar que eu quero estar, é na sombra, no esconderijo do Altíssimo, para poder descansar na sombra do Onipotente, eu e a minha casa. E se eu sei que isso é bom, eu proponho isso para você e para a sua família também, irmão. Mas pode ser que em algum momento, em um dado momento, o discurso que venha do altar não seja aquele discurso que agrada, seja aquele discurso igual ao do Paulo: a viagem será desastrosa, a viagem será problemática, mas nós vamos chegar. Diga amém, diga graças a Deus, aleluia. Começou um vento suave, de repente, pouco tempo depois, um vento forte. Situações de viagem. Você viu que triste, que aconteceu em Capitólio? Triste. Foram descansar, talvez, e eu acredito, o pessoal trabalhou o ano inteiro, não via a hora de chegar, tirar uma folguinha para tomar um solzinho, igual a Isabela, o Bruno fizeram esses dias aí. Não vê a hora de descansar, uma folga. Aí, tudo do jeito que aconteceu. Olha, verso 15, vamos ler. Tem muita coisa para a gente ler. Veja bem, o navio foi arrastado. Como que o navio foi? Arrastado. Estamos falando de viagem, irmão. Estamos falando da sua casa, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Estamos falando de situações que norteiam a nossa vida no decorrer de um ano. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Assim, chegou um dado momento na nossa viagem que nós simplesmente dissemos assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não tem o que nós fazer. Nós tentamos do nosso jeito que nós queríamos, mas nós estamos vendo que não tem o que fazer. Só estamos cansando e não estamos saindo do lugar. E agora a embarcação estava à deriva. A embarcação estava sem controle, descontrolada. Não se perde na mensagem. Eles estão todos vivos dentro da embarcação. Verso 17. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ela encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas, deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Olha, irmão, que coisa triste. Eles começaram a lançar fora a carga. Eles podiam estar viajando. Se estava aquela carga na embarcação, não estava lá porque... vamos pegar esse caixote vazio aqui, vamos pôr no barco. Esse balde furado, vamos pôr no barco também. Esse sapato que não uso mais, que já está velho, já está rasgado, vamos pôr no barco também. Eles não ficaram pondo no barco que eles não iam precisar, irmão. No barco da vida deles estava tudo aquilo que eles iam fazer uso, tudo aquilo que era necessário para o dia a dia. Só que a falta de atenção, a falta de observação, de obediência a uma palavra vinda da parte de Deus, o que acabou acontecendo na vida deles? E agora eles tiveram que começar a lançar fora a carga. Existem coisas que muitas vezes no decorrer do ano, da vida de uma pessoa, elas têm que começar a ser lançadas fora. Eu não queria, nossa, eu gosto tanto, eu não queria, mas vou ter que abrir mão, porque se eu não abrir mão, eu vou acabar perdendo de todo jeito mesmo. Então, entre perder tudo ou perder um pouco, eu perco menos, mas eu estou jogando fora a carga. Quem está entendendo? Tem muita gente que começa o ano com uma determinada carga na sua viagem e no decorrer do ano, por não dar ouvidos à palavra, à direção, à orientação, tem que ir abrindo mão da carga, tem que ir abrindo mão e jogando fora. O que eles fizeram? Começaram a jogar fora, Reginaldo, a carga. Está aqui, lançaram fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio.
Meu Deus! Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente, olha que frase, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles olharam um para o outro e falaram: olha, galera, zebrou. Ó, o negócio é o seguinte, não tem muito o que fazer. Olha que viagem. Mas lá atrás eu frisei com você. O Paulo, ele começa a orientar. Eles perdem tempo, eles não dão ouvido à diretiva. O Paulo fala: olha, quer nada, vamos viajar. Vamos aí, galera. E eles vão. O dono do barco fala: vamos. O piloto do barco fala: vamos. O centurião fala: vamos. Veja, verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: ó, até sem comer agora eles estavam. Os senhores deviam... Oh, você já viu alguém fazer isso? Ou até você talvez já fez isso com alguém. Ó. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Eu estou acostumado, irmão. Estou acostumado a conversar com a pessoa e orientar a pessoa a fazer de um jeito. E a pessoa fazer diferente do que eu orientei a fazer. Ah, mas tem que ser do seu jeito? Não, tem que ser do jeito de Deus. Se Deus falar para fazer de tal jeito, eu vou falar do jeito que Deus falou para fazer. E pronto, eu não fico querendo agradar ninguém. Eu não tenho esse problema. Aqui, a dependência ela é do céu. O altar dessa igreja depende da ação de Deus. Então eu não fico com conversinha. Se eu falar o que tem que falar, eu vou agradar o irmão, né? Pelo menos eu não desagrado o irmão não fica beiçudinho comigo. Não, eu não tenho esse perigo, irmão. Mas não tem mesmo, não tem. Então eu já aconselhei muita gente. A pessoa foi, fez diferente, aí no meio do caminho a pessoa, então... Aí eu falo, igual o Paulo falou, ó, você devia ter escutado o meu conselho. Eu falei para você, vá por aqui. Você escolheu ir por outro caminho. Eu avisei. Então, irmão, irmã, nós estamos construindo, com a bênção de Deus, uma nova história. Vou reforçar o que eu já falei mais de uma vez. Você não vem para esse lugar para distrair a cabeça. Você vem para esse lugar para ouvir Deus direcionar a sua vida. Você vem para esse lugar para ter uma viagem onde você chegue no destino, no objetivo, no porto, no lugar que você traçou, planejou, colocou no seu papel. Você vem para esse lugar para ouvir Deus direcionar a sua vida. Ó. Assim vocês teriam evitado esse dano e prejuízo. Se tivesse ouvido, não teria tanto dano e tanto prejuízo. E é triste, eu fico triste. Eu não fico feliz de falar como Paulo falou. Eu tenho certeza que o Paulo também não ficou feliz. Eu não fico feliz de ver, se você tivesse me ouvido, né? Mas você não me ouviu. Eu não gosto, eu não quero que ninguém perca nada. Não quero que ninguém jogue nada fora da embarcação. Eu quero que o pessoal comece o ano bem e acabe o ano melhor ainda. Eu quero que as famílias estejam bem e cada vez mais melhorem, cresçam, avancem, conquistem. Esse é o desejo do meu coração. E se você tiver dúvida em relação a isso, você pergunta para Deus e Deus responde você. Não tem perigo, irmão. Mas olha que triste, podia ter evitado um monte de perda. E tem gente que é assim, ela planeja, ela começa a campanha tal, mas ela ouve tanta mensagem, tanta informação, mas ela não dá ouvido e acaba perdendo ali no decorrer do ano muita coisa que não era para perder. Continuemos a leitura, olha, verso de número 22. Agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Mas olha a conclusão do versículo. Mas o navio será... Podia chegar com o navio, com a carga, podia chegar com tudo bem. Vai chegar vivo, mas vai chegar sem carga e vai chegar sem navio. Quem está entendendo, diga amém. Você que está aí na sua casa, você está aí, está prestando atenção ou está no Faustão? Oi, pega a benção aí. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço.
adoro, dizendo-me. Ele não adora o anjo, ele pertence e adora a Deus. O anjo de Deus apareceu para ele. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. E eu faço mais uma parada aqui. O anjo falou o quê? Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça. Você entrou nesse navio com um propósito. Há um propósito na sua vida, irmão. Há um propósito. Então Deus está mandando dizer para você: não tenha medo. Há um propósito na sua vida. E esse propósito será cumprido. Paulo falou, viu? Falou com o povo. Assim, Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Olha lá, nem você vai perder a vida e nem aqueles que estiverem com você nessa embarcação. Nem você e nem os que estão à sua volta. Nem você e nem a sua casa. Nem você e nem os seus. Todos chegarão com vida, irmão. Aleluia, graças a Deus. Assim tenham ânimo, senhores. Creio que em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Tá feia a coisa, né? Alguma ilha, em algum lugar nós vai parar. Mas o propósito vai ser cumprido. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, pega essa aqui, ó, preste atenção, os marinheiros imaginaram que estávamos próximo da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade de 37 metros. 3 prédios, um em cima do outro, 37 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa, faziam preces para que amanhecesse o dia. Verso 30. Tentando escapar do navio, tentando o quê? Você lembra que eu falei lá atrás, né? Cuidado com aqueles que ficam soprando no seu ouvido um discurso que te agrada. Que lá atrás, o Paulo falou, a viagem será desastrosa. O dono do navio, o piloto, os marinheiros, aqueles que entendiam do navio, que nada, vamos seguir a viagem, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós entendemos do esquema. Ah, é? E a turma dá ouvido para a gente que está indo de mal a pior. Olha só, veja o que diz o texto. Eles tentaram escapar do navio. Eles viram que a vaca estava indo para o brejo. Aí eles querem o quê? Cair fora. Eles querem pular fora do barco. Irmão, é sério isso, porque às vezes tem pessoa que está à nossa volta, que está ali botando maior lenha, maior pilha, maior pressão na nossa mente, e fala, não, vai, vamos embora, não vai dar nada, vai. A hora que o negócio, a bomba vai explodir, a pessoa cai fora e larga você com a bomba. Só não enxerga quem não quer enxergar. Só não vê quem não quer ver. Tanto que Deus, ele diz na palavra dele, aquele que tem ouvidos, ouça. Por isso que muitas vezes famílias e mais famílias vão se arrebentando, assim, ó, se arrebentando. Por quê? Porque a pessoa bota uma pilha, a pessoa bota uma lenha. Não, vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, não, vamos fazer aquilo outro. Não, nós não dá nada, vamos embora. A hora que vê, começa a afundar, começa a destruir tudo. Aí quem botou pilha cai fora e fica lá aquela meia dúzia perdida, destruída. O negócio é sério. Não é brincadeira. Nossa vida ela não é brincadeira. Nossa vida, ela merece respeito. A sua família merece respeito, irmão. Olha, vamos continuar a leitura. Ó. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vida ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse para o centurião e aos seus soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Se eles que entendem da embarcação cair fora, nós estamos tudo enrolado. Porque nós precisamos de gente que entende para fazer o navio chegar. Para saber como que conduz o assunto aqui dentro da embarcação. E eles estão agora querendo cair tudo fora. Continua, verso 32.
Com isso, os soldados fizeram o quê? Cortaram a corda. Cortaram a corda. As cordas que prendiam os barcos salva-vidas e deixaram os barcos cair. Pronto, ninguém vai pular fora do barco agora. Estamos tudo no mesmo barco. Continua. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão viver. Tem que comer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca, diz o Senhor. Tem que comer. Agora eu aconselho a comerem, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. 276 pessoas. 2 igrejas dessa cheias. Olha. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio. Lá vão eles aliviar o peso do navio mais uma vez. Agora eles lançaram no mar o trigo. Você vê que judiação? Vai jogando coisa fora. Era para jogar o trigo fora? Não. Era para jogar a carga fora? Não. Era para jogar a amarração do navio fora? Não. Era para jogar o bote salva-vida fora? Não. Mas vai viajando e vai tendo que jogar um monte de coisa fora. Tudo isso por quê? Porque no início não quis dar ouvido a quem estava falando da parte de Deus. Quis dar ouvido a quem estava falando, a quem estava contando, a quem estava trazendo uma mensagem que agradava o ouvido, mas contrariava a razão. Continuemos com a leitura. Verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixando-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Agora eles estão conduzindo a embarcação para mais perto da praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se, ficou imóvel, a popa foi quebrada pela violência das ondas. Quer dizer, a embarcação enrosca na areia, começa a quebrar, e quebrando o navio vai começando a se desfazer. Um Titanic aqui na versão antiga que eles estavam vivendo. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Faço uma outra abertura aqui. O pessoal queria matar os presos, e o Paulo estava junto ali. Mas o centurião se colocou da parte de Deus. E eu vou dizer para você: ferramenta nenhuma preparada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, vai prevalecer. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não vamos matar ninguém. Quem sabe nadar, pula na água, vai nadando. E aí o resto? Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Era para ser desse jeito, irmão? Não era. E é aí que está o negócio. É aí que eu vou encaminhar o fim da nossa conversa. A pessoa, ela passa um ano inteiro, aquela luta, aquela dificuldade, aquela situação. Ela chega no final do ano como? Ela chega. Mas ela chega num pedaço de navio, ou ela chega num pedaço de tábua. A pessoa chega assim, cadê o restante? Não, ficou tudo para o caminho.
O ano não foi um ano fácil, foi um ano difícil. Não, mas o ano foi um ano difícil ou a pessoa não estava disposta a ouvir e obedecer a voz e a palavra de Deus? Aí, meu irmão, aí, minha irmã, a palavra estou entregando para você, você vai avaliar, você vai anotar essa palavra, você vai pensar, pastor, o senhor falou um monte de coisa aí, olha, algumas coisas eu até acho que faz sentido, mas algumas eu acho que não tem nada a ver. Deixa de lado, irmão, deixa de lado. No final do ano você me procura para falar, pastor, cheguei num pedaço de tábua, mas cheguei. E boa, vamos embora, segue a viagem. Ou você pega e agarra a palavra e fala, pastor, quer saber de uma coisa? Eu tenho muita coisa na minha vida e eu não quero perder nada. Não vou perder nada. Eu não fui chamado para perder, eu fui chamado para vencer. Vou chegar ao final de 2022 com os meus planos, com os meus projetos, com as áreas da minha vida, todas elas bem encaminhadas. O que eu trouxe de bagagem de 2021 para cá, continua comigo. O que eu trouxe de vitória que eu conquistei, de bênçãos que eu alcancei, de respostas que eu alcancei, continuará comigo. Mas agora, em 2022, eu vou acrescentar ainda mais respostas. Irmão, aí é com cada um, olha. Aí eu leio o final, concluo com aquilo que eu comecei lendo no início, ó. Dessa forma como? Uns nadando, outros no pedaço de tábua, outros no pedaço do navio. Dessa forma, chegaram salvos em terra. Chegaram salvos. Mas precisava ser desse jeito? Sim ou não? Fala para quem está pertinho de você. A sua viagem pode ser uma viagem tranquila e segura, ou pode ser uma viagem conturbada, onde você perde muita coisa. É você que vai escolher. Fala, irmão, me ajuda a pregar aí. Assim, ó, o ano está apenas começando. Se você puder, fica em pé, por favor. Ficou clara a conversa, irmão? Você achou que ficou clara? Sim ou não? Então pronto. A ideia é mostrar com a luz da Bíblia que nós estamos numa viagem. Nós vamos chegar lá, já está certo, nós vamos chegar. Quem estiver junto com nós vai chegar também. Agora, dá para chegar, cair nos pedaços, ou dá para chegar inteiro e com tudo que você tem de conquistas aí à sua volta. Aí é você que vai decidir. Cada um aqui vai decidir. Você que está na sua casa participando desse culto online, é você que vai decidir aí, você que vai resolver o jeito que você vai fazer. Vamos orar? Leva seu pensamento a Deus agora, em nome de Jesus, e vamos conversar com o Pai. Meu Deus querido, meu Deus poderoso e santo, meu Deus fiel, eu sei que Tu estás nesse altar, eu sei que Tu estás nessa conversa. Há muita gente conosco, Deus, online ouvindo, e eu peço que essa pessoa que está nessa casa, que talvez tenha vivido um 2021 daqueles dos mais difíceis, e está agora planejando, projetando um 2022 com uma nova história sendo escrita. Meu Deus, a palavra ela é tão simples, ela é tão clara. A voz do Senhor, ela vem do altar para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E eu peço que o Senhor, ó Deus, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, dando a ele, dando a ela a humildade de receber a palavra que vem do Senhor, a obediência, a sensibilidade para chegar, Deus, mas não chegar num pedaço de tábua, não chegar num pedaço de navio, perdendo tudo por meio do caminho e tendo aquela fala, ai, pelo menos eu estou vivo. Não, nós queremos estar vivo e nós agradecemos porque estamos vivos, mas nós queremos estar vivo e estar bem. Nós queremos chegar no final de 2022 dizendo, uma nova história foi escrita, muita coisa boa foi acrescentada na minha vida, muita vitória, muita resposta foi somado a tudo aquilo que eu já tinha. Eu oro e eu abençoo essa vida, essa casa, essa família, esse irmão, essa irmã. Eu oro e eu abençoo esses sonhos, abençoe esses projetos, abençoe
Abençoo, Deus, em nome de Jesus, aqueles que vêm num comportamento como dono do navio, como piloto, como os marinheiros, que vêm procurando sugerir um discurso agradável, um discurso legal, o discurso do amigão, para não perder uma oportunidade de estar na mesa junto do churrasco, para não perder a oportunidade de estar junto numa festividade dentro da casa, aquelas pessoas que vêm com discursos agradáveis só para estar perto. Em nome de Jesus, que o Senhor tire de perto do meu irmão, de perto da minha irmã, e dê a eles a ousadia, a autoridade para se posicionar. Eu abençoo cada vida, cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos cantar música.